Que lindo e poderoso dia, abençoado para se viver. Como ser mais confiante? Eu trouxe essa pergunta aqui hoje. Como ser mais confiante? Como ser mais confiante? A pergunta que eu coloco aqui no início do estudo de hoje é: alguma vez você já foi designado a uma tarefa e não tinha certeza que seria capaz de fazer? Ou não sabia o como fazer? E como, nesses momentos, ser mais confiante? Alguma vez você já foi designado a uma tarefa e não tinha certeza que seria capaz de fazer? Essa é para a gente refletir hoje, aqui no início do estudo bíblico. Eu trouxe alguns versículos, algumas histórias. Pega o caderno do estudo bíblico, que aqui a gente estuda a palavra, não tem religião. Estudamos a palavra de Deus, a mensagem que entra no nosso coração. Já fizemos a oração aqui no início, antes da gravação. Então, o Senhor, ele fala sobre o coração hoje, como confiar em Deus, como estar, ter a certeza de Deus estar contigo, ter a certeza que Deus está te guiando. Pode ser que você receba um convite, pode ser que você receba alguma oportunidade na sua vida e você não se sente capaz de realizar aquela tarefa. Assim foi muitas das vezes na minha vida. Algumas algumas coisas eu recebi, algumas oportunidades apareceu, mas sempre acreditando em Deus que sim é capaz, porque ele te capacita. Ele ele te capacita, basta estar disponível para ele. E aí ele vai ensinar a você o como. E aí ele vai ensinar a você, vai te mostrar como realizar. Então basta confiar. Mas como confiar? Deus ele deixou a palavra que a gente estuda todos os sábados aqui na Smart, às 7 horas da manhã. Então, você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo depois aqui o gravado, todos os sábados às 7 horas, eu vou deixar o link aqui também do grupo do estudo bíblico. Todos os sábados às 7 horas a gente estuda a palavra e você é nosso convidado especial. Tenha certeza disso, que Deus ele fala, Deus ele sopra as coisas que você necessita nesse momento e não é por acaso que você está aqui nesse momento. Não é por acaso que Deus, olha só, Deus tem uma missão. Deus tem um chamado na sua vida. Então, não se sinta incapaz quando a presença dele é forte na sua vida. Como ser mais confiante? Coloquei mais uma pergunta aqui. Ou algo que pensava que não possuía habilidades ou perfil necessário. Como ser mais confiante? Alguma vez já aconteceu isso contigo? Alguma vez a Elaine, de 6 anos atrás, não conseguia falar. E aí tinha o chamado de levar a mensagem de Deus e não conseguia falar, nem abrir a câmera, nem fazer um vídeo e colocar à disposição. Eu vejo pessoas se colocando à disposição e eu vejo pessoas, Deus capacitando em cada detalhe. E assim foi comigo, um passo por vez, é um ajuste por vez, é um detalhe que você vai aperfeiçoando, que você vai aprendendo a cada dia. Marca isso. Se coloca à disposição. Se coloca à disposição, que Deus ele te mostrará o caminho e ele vai te dar o que é necessário no caminho. Confia nele, que ele te dá, ele te entrega o que é necessário. No processo, ele te entrega. Certa vez eu com essa minha vontade de falar de Deus, de levar a mensagem, e o inimigo, ele
E o inimigo, ele tenta te paralisar. O inimigo, ele tenta te paralisar de uma tal forma que você pode até travar. Mas quando é a vontade de Deus, Deus segura nas suas mãos e te puxa novamente. E eu, com essa vontade de aprender sempre mais a palavra de Deus, o inimigo pensa que não tentou me paralisar, meu perfil estável conforme, meu perfil não é de estar à frente, não, meu forte não é influente nem dominante. Então, e nós estávamos em um momento aprendendo sobre perfis comportamental. O inimigo, ele é tão astuto que ele joga palavras na sua mente. Mas quando você está segurando nas mãos dele, quando você está fortalecido, você percebe que aquilo é um dardo jogado para te paralisar. Você percebe quando você está alinhado com Deus. Em um certo momento, vou falar bem superficialmente, né? Porque em um certo momento, o inimigo jogou o dardo assim para mim. Você acha que, claramente falou para mim, cara a cara, você acha que o perfil, perfil conforme estável, não foi bem essa palavra. Perfil conforme estável, não tem habilidades para ser pastora, para levar a mensagem de Deus, foi isso que eu escutei. O inimigo, ele é astuto, ele fala na sua cara, né? Para quê? Para tentar paralisar. Eu não sou pastora, eu levo a mensagem de Deus, eu gosto de levar a mensagem de Deus como pastora, mas eu não sou pastora, não estou numa igreja assim. Mas eu falo que eu sou mensageira de Deus. Sim, gosto de levar na internet a mensagem de Deus. E em todos os lugares. E alguém chegou para mim e falou: seu perfil, o perfil, me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra, não é conforme estável, mas é como se fosse. Fugiu a palavra. Depois, daqui a pouquinho eu lembro e eu falo. E aí, falou assim: não é, não, já pensou alguém assim levando a mensagem de Deus? E aí o Deus, ele segura nas suas mãos, ele te mostra que é um dardo jogado do inimigo para te paralisar. E eu olho assim, e eu falo, Senhor, essa pessoa não sabe o que está falando. Essa pessoa pode estar com uma dor emocional. Essa pessoa pode estar machucada internamente ao falar isso. E a sua luz, assim como ela leva a mensagem de Deus a muitas pessoas é abençoadas com a sua palavra, essa mesma luz, ela incomoda outras. Ela incomoda o inimigo que quer te paralisar. Então, seja atento. Assim como o inimigo é astuto, que tenta te paralisar, você seja atento na presença de Deus ao perceber que as mensagens que te jogam para te paralisar, você não deixa entrar no seu coração. Você escuta e fala, Senhor, protege-me, Senhor, e ainda ora e abençoa a outra pessoa, porque não é pessoa. Não é pessoa, é quem está por trás dessa pessoa. E eu já escutei muitas palavras tentando me paralisar, mas eu sempre confio que Deus, ele cuida de todos os passos. E aqui eu trouxe essas duas perguntas. Para quem entrou um pouquinho depois, trouxe essas duas perguntas. Como ser mais confiante? Alguma vez você já foi designado a uma tarefa que não tinha certeza que seria capaz de fazer? Até uma live, nós que estamos no marketing digital, estudamos também o marketing aqui na Smart, né? Até uma live, quantas vezes você foi desafiado de fazer uma live e não se sente capaz? Quantas vezes você foi desafiado de fazer um vídeo e não se sente capaz? Mas o confiar em Deus e essa confiança, ela te mostra o como, ela vai te mostrar todos os aonde você vai fazer, aonde você vai apertar os botões. E aí ele te dá
clareza. O Espírito Santo, ele te guia poderosamente. Ou algo que pensava que não possuía habilidades ou perfil necessário. E Deus diz assim: eu te capacito, confia, segura nas minhas mãos. Assim como ele capacitou Moisés, assim como ele capacitou Josué. Estou estudando muito nos últimos dias a história de Moisés, a história do deserto, a história de Josué, e Deus vem falando muitas coisas no coração. Eu estudei muito essa semana sobre Josué, sobre o livro de Josué. Eu já vim estudando sobre Moisés. Nós temos lá no começo do ano, né, o professor colocou o desafio de lermos 4 capítulos da Bíblia. E lemos a Bíblia o ano todo. E aí você vai adaptando. Ah, 4 capítulos, não deu 4 capítulos hoje, é 3, é 2, mas leia e tenha sede. Sabe o que isso proporciona? A sede de aprender. A sede de aprender a palavra, a mensagem. E quando eu falo assim, traz a imagem, traz a imagem. Eu aprendo muito com imagem também. Traz a imagem à mente. O que você está lendo, imagina como aconteceu aquilo. E eu fui lendo e Deus colocou Josué essa semana, né? Então, aqui, ó, Josué 1:5. Josué, capítulo 1, versículo 5. E será que se sentiu capaz? Imagina, eu penso assim na história, né? Moisés já liderando, já estava ali anos, e aí chega o Josué, quer dizer, já estava, né, sendo preparado, mas quando chegou a vez dele, ele olha assim, e será que eu sou capaz de fazer, de seguir o chamado igual Moisés? Será que eu sou capaz de seguir? Será? Quantas coisas passou na mente dele? Mas Deus, ele conhece o coração. Deus, ele conhece a mente, Deus conhece os pensamentos, os mais íntimos dos íntimos. Deus está ali e Deus coloca as palavras para Josué. A gente vai ver aqui para frente. Deus coloca a palavra a Josué, seja forte e corajoso. E ele acrescenta palavras que lhe deram confiança. E assim como ele ali fez, ele fala para você hoje: você é capaz. Seja forte e corajoso. Se foi desafiado fazer uma live, faça uma live, né? Foi desafiado fazer um vídeo, faça o vídeo. E você se torna visível. Uma vez me falaram assim, você só quer aparecer. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, né? Você só quer aparecer. Aí Deus diz ao meu coração, e eu não retruco. Quando eu escuto, eu fico quieta e eu penso ao Senhor, e eu lembro de Provérbios, né? Não retruque. Minha avó falava assim, não retruque. E aí eu lembro dessas coisas e eu olho para Deus em pensamento. Tu sabes, Senhor, do meu coração. E se alguém te falar assim, você só quer aparecer? Se eu quero levar a mensagem de Deus, eu tenho que aparecer. Então eu concordo, eu tenho que aparecer. Como que eu vou falar da mensagem? Como que eu vou falar o meu chamado? Tanto na mensagem de Deus, como no negócio que eu estou, da empresa, que eu tenho que falar, que eu tenho que divulgar. Eu tenho que aparecer. Então, olha o como vem, né? O como vem a mensagem também. Josué 1:5. Quem que pode ler para mim aqui? Para o Senhor, né? Não é para mim. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1. Então, essa foi a mensagem, uma dos versículos, né? Da mensagem que Deus disse a Josué para fortalecê-lo. E aí, eu peguei alguns versículos aqui também na Bíblia. E ontem, eu imaginando também essa mensagem,
eu imaginando também essa mensagem, né, conversando com Deus ontem à noite, e eu falei assim, Senhor, eu vou pegar aqui os versículos que já estava aqui escrito, e vou lá no Canva, e vou fazer aqui, depois que eu terminar aqui, eu vou tomar banho e vou dormir. Isso era o meu plano. Isso era o meu plano. Aí o Espírito Santo fala ao meu ouvido assim, não, primeiro você vai tomar banho, depois você vai pegar a história de novo, vai pegar a Bíblia, vai pegar a caneta, e aí você vai fazer. Eu falei, Senhor, que pensamento que é esse? Porque ali eu queria terminar, e quando eu vi, eu queria ler mais, sabe? Aquela vontade de você estar ali lendo. Sim, primeiro eu vou terminar aqui, e depois eu vou tomar banho e vou dormir. Colocar o despertador, de manhãzinha estaria levantada cedo, mas aquilo ficou. Não, primeiro você vai tomar banho, e depois você volta no computador, você volta aqui na Bíblia e você termina. Aí eu li ainda um pedacinho e falei, vou fazer isso. Deixei aqui e fui tomar banho. E Deus, ele clareia a mente, ele traz muitas coisas quando eu estou no chuveiro também, né? Quando está no chuveiro, eu não sei por que isso acontece. Quando está no chuveiro, quando está lavando a louça, aí vem umas mensagens. E aí eu ali, aí eu lembrei assim das mulheres, né? Eu lembro assim da história que eu venho estudando do deserto, e aí eu vejo as mulheres pela história que elas limpam a tenda, que elas limpam a casa, que ali Deus pede também várias coisas para limpar o coração. Antes da travessia do Jordão, Deus pede para limpar o coração, Deus pede para liberar perdão, Deus pede para fazer um alinhamento. E aí eu olhei assim, sim, Senhor, eu entendi a mensagem, eu entendi a mensagem. Olha e limpa o seu coração para que o Espírito Santo fale mais profundo com você. Olha, limpa a sua casa, que o Espírito Santo e Jesus vai habitar na sua casa. Organize, agora falando de casa física mesmo, organiza a casa, que haja harmonia, que haja paz, sabe? A Cida está aí da parte de organização, ela te ajuda bastante com isso. E Deus falou forte nessa parte de limpeza, limpa, porque o inimigo, às vezes, ele entra por meio de uma sujeira, por meio de uma confusão, por meio de uma bagunça. Uma confusão pode acontecer dentro de casa, uma discórdia, por conta de algo que não está no lugar, porque pegou dali, não colocou no lugar, ou deixou algo espalhado, e assim começa a discórdia dentro de casa. E Deus falou por meio de uma simples ação, e Deus trouxe essa mensagem. Não sei diretamente o porquê, mas é o que Deus pediu para eu falar, que arrume a sua casa, arrume o seu coração, limpe o seu coração, e assim limpe a sua casa também. Quando eu vejo muito isso na parte da terapia, quando a gente começa a fazer uma limpeza, né? Liberar perdão, que isso é a limpeza, liberar o perdão. Eu sempre escuto as histórias posteriores da liberação de perdão. Elaine, eu estou arrumando a minha casa, estou com uma vontade de arrumar meu guarda-roupa, estou com uma vontade de arrumar aquela parte, aquele quarto da bagunça, né? E a pessoa começa a ter ânimo para limpar, para fazer as coisas. São histórias que eu escuto após a liberação de perdão. E é isso mesmo. E a sua vida, ela começa a fruir. Não sei por que Deus trouxe essa mensagem no meu coração, mas foi isso que aconteceu ontem à noite, né? E seja obediente. Então, aí depois eu voltei e para a Bíblia, peguei o papel, peguei a caneta e continuei fazendo, e Deus veio falando essas coisas ao coração. Então, Deus fala, limpa, deixa ele habitar no seu coração, deixa ele habitar na sua casa. Em nome de Jesus, recebe. E aí eu trouxe aqui Deuteronômio 31, versículo 1 e 2,
que diz assim: Então Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: Tenho 120 anos. Tenho 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. Chegou o momento de Deus recolher Moisés. E aí o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações diante de vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Aí aqui ele continua: o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu com a terra deles. O Senhor está contigo. E ele continua: o Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas, conforme todos os mandamentos que lhe ordenei. É importante, Deus, ele tem um plano, ele tem um chamado, ele tem um plano na nossa vida, mas a gente precisa também cumprir com ser obediente aos mandamentos que ele nos deixou. Sabe, busca ter o anseio de ler a Bíblia. Eu escuto ler e não entendo. Começa a ler, começa a buscar a imaginação. Eu teve uma aluna nossa que comentou nessa semana assim que foi na igreja e lá teve a palavra e lá ela lembrou, foi falado isso lá do estudo bíblico. E aí ela lembrou do que foi falado. Busca ler, pede ao Senhor que ele te direciona a momentos surreais na sua vida. A presença dele. E aí, Deuteronômio 31:6 está puxando um pouquinho a minha garganta hoje. Deuteronômio 31:6, quer ler aqui para mim, Cida? Enquanto eu tomo uma água. Lindo dia para se viver. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nem os abandonará. 31:6 Deuteronômio. Então, na Bíblia, tem várias promessas, né? E essa aqui é uma promessa poderosa de você gravar na sua mente e gravar no seu coração. Nunca os deixará, nem os abandonará. Ele sempre está contigo. Confia. Mas é preciso cumprir os mandamentos. É preciso ser obediente a ele. E ele vai te abençoar. E aí, eu em oração, eu falando com Deus, veio também, aqui eu fui buscar em Salmos, né, tem a história ali do livro todo de Josué. Eu lembro que lá no início, quando eu entrei no Smart, o Douglas pediu, leia o livro de Josué. E eu li o livro de Josué. Eu fiz uma no meu Instagram, eu fiz as minhas primeiras lives. A minha primeira sequência de live foi 7 dias da história de Josué. Naquele momento, eu li a história e, assim, a história que eu lia parece que não fixava na minha mente ainda. Eu li a história, eu estudava. É preciso estudar com o coração, eu sempre fui buscar. Aí hoje, eu relendo novamente, eu lembro lá daquelas lives que eu fiz, das palavras que eu falei, e falei assim, ó Senhor, ele relembra, e é na prática. Tem coisas que lá eu aprendi, que hoje eu aprendi aqui outras coisas. Então, seja forte, corajoso e faça as coisas. Eu fiz as lives tremendo. Eu fiz as lives gaguejando, eu fiz as lives suando, eu fiz as lives
num cantinho lá do outro quarto, coloquei uma cadeira assim, não tinha mesa ainda, não tinha computador, eu coloquei uma mesa ali, coloquei o celular, me encaixei naquele cantinho e fiz as lives. Eu fiz 7 lives seguidas com a história de Josué. E assim eu fui me treinando. Você é capaz, e Deus te dá o como, e Ele te dá as coisas que é necessária no caminho, continuar. Basta continuar. E voltando também um pouquinho lá sobre a história das mulheres, antes de eu pegar Salmos aqui, que Deus falou em limpeza, limpe o seu coração, limpe a sua casa, organize o que tem que organizar, seja obediente, faça primeiro, dê o seu melhor primeiro. Muitas vezes a gente quer receber do outro, mas não está entregando nada, não está sendo obediente a Deus. Eu vejo nas histórias as mulheres limpando a tenda, eu vejo nas histórias cada um fazendo a sua parte. Claro que tinha muitas coisas, né? Tinha muitas coisas, como hoje acontece também, mas olhando para essa parte, eu vejo as mulheres tecendo os tecidos, né? Fazendo as tecelã, fazendo as roupas, fazendo os tecidos que serão para casa e os tecidos que serão vendidos, comercializados, e eu vejo a importância de cada um fazer a sua parte, para que as coisas caminhem, para que as coisas andem. Poderia ter reclamação sim, mas não murmure, não reclame, agradeça aquilo que você tem. E Deus, ele faz milagres no meio, ele faz coisas sobrenaturais. Agradeça tudo aquilo que você tem. Imagina só, você reclamando do pó da sua estante. Imagina lá no deserto, como que era limpar? Imagina. E ser o coração grato, sabe? Ter o coração grato pelo aquilo que você tem dentro da sua casa. Não reclame. Quanto mais, eu vejo isso na parte energética também, quanto mais você reclama, mais você chama aquilo, mais você está fortificando aquilo de ruim que está acontecendo. Então, para de reclamar, faça o que tem que fazer e seja obediente a Deus. Quando aqui em Salmos 73, 21, aqui do Salmo 21 ao 28, ele vai falar, Davi, ele vai fazer o canto, né, uma oração, que ele diz assim, ó, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Imagina só. E aí ele diz ao Senhor: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Porque muitas vezes também, não sei aqui, mas muitas vezes é um hábito que você vem desde a infância. Se a pessoa age assim, você foi ensinado a agir daquela forma. Mas Deus, ele pede a ele: segura nas minhas mãos direita e me ajuda a ser obediente. Me ajuda a seguir com os mandamentos. E ele vai te ajudar. E aí no 24 ele continua: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. No 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. Não há ninguém na terra do que eu deseje mais do que ti. Sabe? Eu me alegro tanto quando eu estou buscando, conhecendo
mais da mensagem, mais a palavra. Tem muitas histórias, né? A Bíblia tem muitas histórias, tem livros aqui para estudar. E às vezes a gente fala assim, Senhor, e às vezes a gente reclama e fala assim, há pessoas que reclamam e falam assim, não tem nada para fazer. Tem a Bíblia para estudar. Ou tem muitas coisas para fazer. E aí passa no automático e não pega a Bíblia para estudar. Sabe, tem o teu momento com Deus. Se é no amanhecer, se é na metade do dia, se é antes de dormir, Deus te mostrará. Deus te mostrará o momento, mas você tem que buscar esse momento. Você busca o momento. Olha para o seu coração. A mensagem hoje ela é diretamente para o coração. Olha o seu coração como está. Busca limpar, busca se alegrar na presença dele. Ai, Elaine, mas estou vivendo um momento desafiador. Eu não reclamo, mas as pessoas à minha volta reclamam. É você que está se deixando, é você que está se deixando se irritar com isso. É você, a decisão é sua. Por mais que a outra pessoa reclame, a decisão é sua de você entrar nisso ou você se aquietar e falar com Deus. E sabe, eu vejo também que é o fazer, é o dar primeiro, é o fazer para receber. Se o outro reclama e eu retruco, vai ficar uma confusão, vai ficar uma descontenda. Então, começa a mudar, começa a colocar amor, começa a colocar gratidão, começa a colocar alegria, que o outro também, ele muda, a outra pessoa também, ele muda, quando o seu comportamento muda. Senhor, Senhor, coloca palavras que às vezes eu não entendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe a palavra, recebe a mensagem apenas. Deus sabe a mensagem, Deus conhece o íntimo, que eu não sei. Deus conhece, eu não conheço a casa de todos aqui, acho que de ninguém, mas Deus conhece. Ele segura nas tuas mãos, ele te guia. Ele segura nas tuas mãos. Coloca para ele todas as coisas. Coloca para ele o que você está sentindo. Coloca para ele. Você é capaz. Você é capaz. A pergunta que eu coloquei lá no começo. Se sinta capaz, porque Deus, ele te capacita. No versículo 25, ele diz, a quem tenho nos céus, senão a ti. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. Salmo 73, versículo 25. E aí, no 26, o meu corpo e o meu coração. Aí ele continua a falar. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Sabe, as coisas que a gente faz têm consequências na nossa vida. Então, volta novamente à história da obediência. Volta novamente à história dos mandamentos. Deus, ele te segura. Deus, ele conhece o coração. Ah, Elaine, mas eu tenho um vício tal. Coloca para Deus. Coloca para Deus esse vício. Ah, Elaine, eu não consigo. Você é capaz. Você consegue. Você consegue vencer qualquer vício, porque Deus é contigo. E tudo na nossa vida tem consequências. Então, volta-se para Deus e entrega a Ele. Entrega a Ele. Ah, se é reclamação, se eu reclamo demais, Senhor, me ajuda. Me ajuda, que eu tenha o entendimento, o discernimento. Na hora que eu for reclamar, de eu começar a agradecer, de eu mudar a palavra, de eu mudar o tom, ou de eu mudar a conversa. Se alguém vem reclamando, eu mudo a conversa.
Eu falo uma outra coisa boa e fala coisa boa. Eu falo outra coisa boa, Senhor, me dá esse discernimento. Fala assim, Senhor, me dá esse discernimento. Senhor, me dá essa prudência. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. Tenha certeza que você é capaz. Somos capazes, porque Deus está conosco. E aí ele diz, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Olha que frase poderosa. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Eu tenho Jesus na minha vida como se fosse meu amigo. Eu falo isso, eu posto isso, né? Como se fosse meu amigo. E assim eu converso o tempo todo. E às vezes vem coisas, as coisas simples. Vem coisas simples. Eu estava aqui, foi ontem. Tava eu, Alan e Henrico aqui. E aí eu limpando a casa e eu conversando com eles. E aí a minha pia estava entupida. E eu sem reclamar, eu falei, senhor, eu tenho que lavar a louça. E a pia entupida. E eu lavei. Eu lavei a louça, e aí eu peguei um balde, e eu peguei uma canequinha, tirei pelo balde e joguei fora. Aí peguei o negócio e fui desentupir. Mas na minha mente, eu coloquei assim, senhor, desentopa essa pia para mim, por favor, na minha mente. Sabe o que aconteceu? A água fluiu. Uma coisa tão simples dentro de casa. Mas eu, assim, eu acreditei. E a água da pia fluiu. Imagina se eu começasse a reclamar. Eu confiei, assim, eu só falei, senhor, desentope. Porque eu não sei mais o que eu faço ali. E a água fluiu. E até o Alan ficou surpreso. Ele olhou, mãe, água desentupiu a pia? Eu falei, sim. Foi Deus, foi Deus. E são, assim, pequenas coisas na vida da gente que não é pequena. Eu senti a presença dele naquele momento. E assim são coisas na nossa vida, no dia a dia, dentro de casa, na rua. Ah, como eu perco alguma coisa dentro de casa. Sempre conversando com Jesus, né? Eu sempre falo, eu sempre converso com ele. Ele me ajuda em todas as coisas. Desde as coisas mais simples até as coisas mais desafiadoras, ele sempre ajudando. Essa é confiança, é a fé, confiar nele. Ele sabe da sua necessidade antes mesmo de você pedir. Escreve aí. Ele sabe, Jesus sabe da sua necessidade antes mesmo de você pedir. Bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Escreve aí. Bom é estar perto de Deus, porque Ele cuida de todas as coisas, Ele tem o poder maior que existe. Salmo 108, versículo 1. Quem que pode ler? Tô achando que vocês estão quietinhos, vocês estão escrevendo bastante, que eu tô vendo. Que lindo dia para se viver. Salmos 108, versículo 1. O meu coração está firme. Ó Deus, cantarei e louvarei com todo o meu ser. Meu coração está firme. Esteja firme na presença de Deus. O inimigo, ele tenta paralisar. Ele tenta te travar de você fazer o que é preciso fazer. Mas esteja firme, o seu coração está firme. Esteja firme em Deus. Nós estamos aqui, no estudo bíblico, aprendendo a palavra. O Espírito Santo, ele coloca palavras. O Espírito Santo, ele conhece, ele habita, ele conhece a cada coração. Ele conhece a cada um que está aqui hoje. Ele conhece até os pensamentos, até os seus próprios pensamentos, o mais íntimo. Ele te conhece. Seja firme em Deus. Tira todo o julgamento, tira todo o olhar negativo.
tira todo. Eu escutei uma frase que eu achei meio que intrigante, né? Mas eu escutei uma frase que, assim, se eu estou numa festa, se eu estou em um casamento e eu me vejo reclamar, ali não é o meu lugar. Se eu estou reclamando da festa, se eu vou num casamento, eu estou reclamando da festa, ali não é o meu lugar. Porque eu tenho a certeza que as pessoas fizeram com o maior amor, com o melhor que tiveram. Imagina uma festa de casamento, a alegria do casal, a alegria da família, uma festa de aniversário. Eu tenho a certeza que a mãe, o pai, ele prepara o melhor que ele pode. Às vezes não é tão grande, mas é o melhor que ele pode. E se eu estou num ambiente, em uma festa, e eu estou reclamando, eu não, ali não é o meu lugar. Eu escutei essa frase, eu achei bem intrigante. A pessoa, ela dá o melhor. Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe essa, essa, essa palavra agora. Quando você for numa festa, num casamento, olha as coisas boas, olha a harmonia, olha o ambiente. Até na igreja, pessoas vão na igreja e começam a reclamar. Pessoas vão na igreja e olham, porque é assim, 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 porque poderia ser azul e não é verde. Daí a amabilidade, a irmã da decoração. Ela tem nas mãos dela o dom de preparar as coisas, o dom da arte, o dom de montar as coisas. Muitas vezes estão fazendo com amor ao Senhor. Cuidado com a murmuração. Deus conhece a cada coração. Aqui, 1 João, versículo 3, capítulo 3, versículo 19 e 20, ele vai falar dessa forma: sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Novamente, a tudo há consequências. E se nós estamos, confiante em Deus, nós recebemos tudo o que pedimos. Se nós estamos confiante em Deus, nós recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos nossos mandamentos, aos seus mandamentos, e fazemos o que lhe agrada. Fazemos o que lhe agrada. Fazemos o que lhe agrada. Então, o que agrada ao Senhor? O que agrada a Ele? Relembre do que Deus ensina. Relembre, a gente estuda bastante os provérbios, né, aqui na Smart, método dos provérbios, 31 provérbios, 31 dias dos meses. E relembra tudo o que ali é escrito. Deus, ele te ensina a cada dia, toda vez que você busca a palavra, toda vez que você busca ler, toda vez que você busca e ali na repetição, ele vai te ensinando algo novo. Mesmo na repetição, ele vai te ensinando algo novo. Coisas que eu li lá atrás, Josué, e hoje essa semana eu li de novo. E ele ensina novamente, e ele fortifica novamente, e ele dá coisas novas ao seu entendimento. Busca mais. Busca mais, sinta, sabe, esse anseio essa vontade de aprender mais,
de aprender mais, de estar buscando mais a presença dele. Buscando mais a presença dele. Aqui para frente, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Faça o que agrada o coração. Faça o que agrada a Deus. E não murmure, porque há consequências nisso. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. E que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Uns aos outros, aqui, ó, é todos. Vou botar aqui, é todos. Elaine, eu vou amar o meu inimigo. Ora pela pessoa. Ora por aquela pessoa. Ora por todos. Deus conhece o seu coração. Ame uns aos outros e seja obediente à palavra. E seja obediente à palavra, tá? Desafiador. Tá desafiador, às vezes, ser obediente. Busca o Senhor e confessa. Confessa a Ele. Não confessa no Facebook, nem no Instagram. Confessa para Deus. Confessa para Deus. Aí não confessa na mensagem do WhatsApp ou no Facebook, né? Ah, eu vou colocar aqui. É uma indireta. Às vezes fulano nem vê a sua mensagem. Mas confessa para Deus. Fala, ele conhece o seu íntimo. Conversa com ele. Olha os mandamentos e fala, Senhor, me ajuda a seguir. Me ajuda a seguir os mandamentos. Ele vai te ajudar. Ele vai segurar nas suas mãos, porque a sinceridade, Deus o conhece. A sinceridade do seu coração, Deus os conhece. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecerão em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3, 24. Ele está contigo e ele conhece todos os momentos da sua vida. E quando você sente algum desconforto, em relação, às vezes, a outra pessoa, fala com Deus para tirar esse desconforto do seu coração. Comece a orar pela pessoa novamente. É você, a decisão é sua. A decisão é sua. De deixar entrar no seu coração ou de não. Ou de se fortalecer em Deus. De entrar numa contenda ou se segurar em Deus. De pensar coisas ruins, pede, Senhor, muda meus pensamentos. Muda meus pensamentos. Quando vem assim, vou fazer algo. Vou fazer um curso, fazer uma live, vou fazer algo para alguém. Lá no começo, a pergunta que eu fiz. Recebi uma oportunidade, aí vem pensamentos negativos, não sou capaz. Não tenho habilidades. Meu perfil não é para isso. Quem diz? Quem diz que o seu perfil não é para isso? Se for da vontade de Deus, ele te capacita. Se for da vontade de Deus, ele te capacita. Coloca para ele. Ele te entrega o como. Muitas coisas eu aprendi quando pessoas vieram perguntar a mim e eu não sabia. Aí eu não falava não sei, eu ia buscar resposta. E aí, assim, eu aprendia. Muitas das vezes foi assim. E aí eu aprendia. Elaine, como que faz isso? Só um momento. Eu ia aprendia e eu ia ensinava. Eu acho que assim foi fruindo a minha mente. E assim eu sou até hoje. Aparece coisas assim que eu nunca vi, principalmente na parte de configuração, aparece coisas que eu nunca vi. Eu vou buscar a resposta. E hoje tem o ChatGPT, né?
que ele busca a resposta também. E Deus, ele te guia em todas as coisas. Ele te guia. Essa semana, foi essa semana, tinha uma configuraçãozinha para fazer na Smart, né? O Douglas está aí, para fazer na Smart, lá na página do Facebook. E já fazia um tempo, e eu procurava e não achava, e outros procuravam e não achavam onde que estava, né? E aí o Douglas já tinha me pedido mais de uma vez, mas eu não tinha achado onde que era o botãozinho que apertava. Aí da última vez agora, eu olhei, eu fiquei ali, mas aquilo estava assim me incomodando, assim, eu preciso resolver esse negócio, pedir ajuda, e a gente não sabia onde que era. E eu olhei o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou no meu ouvido, me soprou, como se me soprasse, assim, Elaine, vai lá. E aí eu fui, eu olhei, primeiro eu olhei na minha página, que eu sou muito assim, eu aprendo também muito nas minhas coisas. Aí eu olhei na minha página, não achei na minha página o lugarzinho da configuração. Aí eu fui lá no botãozinho, no menu chat, né? E eu fui apertando aqui, apertando ali, apertando aqui. Deslizei o negócio lá até 2 anos atrás e achei o botão. E troquei. Aí eu senti assim, o Espírito Santo, ele é tão específico que ele vai te conduzindo às suas mãos. Assim como ele conduziu as batalhas lá no deserto, quando os hebreus tinham que entrar em batalha e não tinham habilidade ainda, né, de guerrear. Mas Deus, ele, como se ele segurasse nas mãos, e ele fez com que eles vencessem. Foi Deus a todo momento. Ele fez com que eles vencessem. Todas as batalhas que eles entravam, e eles ganharam. E eles foram na presença de Deus, fazendo tudo o que precisava ser feito, na condução de Deus, e chegaram à terra prometida. Porque Deus estava com eles. Deus está com você também. E ele te traz, ele te capacita. Então, aqui em Josué, agora voltando lá para Josué, a história de Josué, aqui no Josué 1, Josué do 1, versículo 6 ao versículo 9. Ele vai falar, Deus falando com ele. Aqui é Deus falando com Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer. Olha aqui, o que Deus pede. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Ele recebeu uma instrução para ele, o que ele tinha que fazer. Ele recebeu uma instrução. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. E Deus conhecia o coração de Josué. E ele foi colocando palavras. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite. Às vezes a gente lê 30 minutos e acha que tá bom. Olha aqui. Meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. A Bíblia nos ensina tanto a como agir nos nossos dias. E aí, no versículo 9, ele termina assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu lembrei aqui agora das minhas primeiras aulas. E eu falo assim,
eu falo assim, não se apavore. Deus te dá a oportunidade e Deus te capacita. Eu lembro das minhas primeiras aulas, quando, Senhor, eu sou muito de horário, né? Eu tenho que estar ali 6h23, era 6h23, eu tenho que compartilhar a tela, eu tenho que colocar, são passos que a gente faz, né? É o método da Smart. O louvor, a oração, a gente entrega, compartilha a tela. Eu lembro lá das minhas primeiras aulas, eu lembro do meu primeiro curso, onde eu estava aprendendo, e ao vivo, às vezes acontece coisas ao vivo. E ali, como na mensagem diz, não se apavore. Eu sempre tenho isso em mente. Não se apavore. E muitos que me acompanham sabem que eu não me apavoro. E aí eu ficava assim, Senhor, Deus está comigo. Deus está com você. Respira, faz o que tem que fazer na hora e flui. E vai. E coisas acontecem. Na live, coisas acontecem. É ao vivo. Mas você respira, faz o que tem que fazer, da vontade de Deus, e Ele te capacita. Em nome de Jesus. Se coloca à disposição. Se coloca à disposição dEle, que Ele te capacita. Sente a presença dEle. Eu vejo muitas pessoas escrevendo coisas, né? Deus, Ele fala no seu coração. Eu sempre tenho nos estudos, sempre tenho papel e caneta na igreja, papel e caneta para anotar aquelas coisas que o Espírito Santo ele fala ao coração. Ele sabe o que você necessita. Eu não sei. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, trazendo a palavra, trazendo a mensagem, o Espírito Santo conduzindo coisa, a gente prepara, a gente faz, né, uma preparação, um tema, os versículos. Mas é o Espírito Santo que conduz, sempre. E eu falo assim, e eu gosto de ensinar. Você que deseja levar a mensagem de Deus, pode ser que você seja como eu lá atrás, que eu queria dar um testemunho, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia levantar do banco. Mesmo o mensageiro, mesmo o pastor lá, dando a oportunidade, dando o microfone para a gente contar o testemunho, eu não conseguia levantar do banco e ir lá na frente. Eu não conseguia levantar do banco e pegar o microfone. Muitas das vezes eu até ensaiava em casa, eu tenho que falar isso, Senhor, mas não ia. Não ia, mas Deus sabe a vontade do coração. Deus sabe o seu desejo. E Ele te capacita. E Ele te capacita. Não foi naquele momento, mas depois Deus vem capacitando. Depois Deus vem preparando. Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar. Arão ajudou Moisés. Depois veio Josué. E Deus veio colocando pessoas. Ana ajudou muito Josué. E aí Deus vem colocando pessoas para te ajudar, para te completar. Pessoas para te completar aquilo que falta em você. Ou aquilo que você agrega também na outra pessoa. É importante você se alinhar com Deus. Se alinhe com Deus. Se alinhe com Deus. Eu sou muito de... Agora eu estou um pouquinho mais solta, né? Mas eu sou conforme estável. Eu sou mais na minha. E eu lembro que eu fui numa viagem lá em Florianópolis. Aí eu fiz o convite, né? A Cida foi comigo. E lá é como se a gente... o que faltava em uma, a outra tinha. E a Cida ali, ela puxa a conversa, ela é influente, né? Então, no intervalo, ela puxava a conversa com as pessoas, né? E a gente ia, precisava ir, eu sou mais da minha. Então, ali, eu vejo hoje que foi um direcionamento de Deus. Era ela que estava comigo naquele momento. E a gente se completou naquele evento que a gente foi. Deus, ele coloca pessoas na sua vida para te ajudar. E você ajuda também
a outra pessoa. Coloca a mão no seu coração. Falamos muito de coração hoje, né? Muito de limpar o coração, de ser obediente ao Senhor. Ser obediente ao Senhor. Aqui, Romanos 10, versículo 9 e 10, ele diz assim, ó, se com a boca você confessar, lembra que eu falei de confessar? Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor. Aqui, o confessar que eu falei lá é você dobrar o joelho, pedir perdão e confessar os pecados, né? Essa foi a parte que eu falei. Agora aqui, se com a boca você confessar que Jesus, agora que você falar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só a grandeza que ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Coração e boca. Coração e com a boca confessa para a salvação. Aceite Jesus na sua vida o tempo todo, em todas as coisas. Hoje hoje é sábado, né? Que Deus ele te abençoe nesse dia, nesse sábado, nesse final de semana. Sabe aqueles encontros de final de semana, né? Muitas pessoas preparam o almoço, ou vai em algum lugar, ou vem alguém na casa da gente, ou a gente vai para... Que Deus esteja a todo momento. Aceite Ele em todos os momentos. Aceite Ele em todos os detalhes, em tudo que você for fazer. Em tudo que você for fazer. Eu vejo aqui na minha casa, eu estou aqui às vezes sozinha, e um cano está ali para desentupir. Falei, Senhor, o que eu faço, né? Aí o Senhor vai desentupir. Faz fluir, né, o que estava travado. E Ele cuida de todos os detalhes, de tudo, até uma coisa perdida que está dentro de casa, Deus cuida de tudo. Basta o seu coração estar inteiramente nele. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe do que você precisa nesse momento. Às vezes é um armário, às vezes é o alimento, pode ser algo que está faltando. Busca ele a todo momento que ele preenche, ele te dá. Ele te dá o que é necessário. É uma liberação de perdão. Às vezes pode ser o abraço de alguém, da família, alguém que não se fala. Primeiro confessa a Deus. Fala com ele. Se entrega inteiramente. Aceite ele na sua vida. Aceite ele na sua vida como seu único e verdadeiro Salvador. Aceite ele. Eu estou vendo aqui pessoas conhecidas, né? Acho que todos aqui já aceitaram Jesus na sua vida como único e verdadeiro Salvador. Fala sempre, fala sempre. Quando o professor fala nas aulas, né? Aceito Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Fala novamente. Fortifica, fortalece a cada momento. Eu tenho a certeza que Deus falou a muitos corações aqui. Tem pessoas que eu não estou vendo, mas está com a câmera fechada. E Deus diz assim: eu estou contigo, eu conheço o seu íntimo, eu conheço o que você necessita. Aceite a mim na sua vida, aceite Jesus na sua vida em todos os detalhes. Nós temos a missão de fazer para Deus, como se fosse para Deus todas as coisas. Essa é a missão aqui da Smart. Faça na sua vida essa missão, fazer para Deus todas as coisas. Faça para Ele. E lembre-se, não reclama. Não murmure. Não murmure. Aconteceu algo, não murmure. Bateu o dedinho na mesa, não murmure. Não reclame.
esteja na presença dele. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Sente a presença do Pai Celestial. Deus, nesse momento, ele olha o seu coração. E nesse momento, eu peço a você que olhe para o seu coração. O que está pesando? O que precisa ser limpo? O que precisa mudar? O que você está se sentindo incapaz? Que você precisa agora ter a confiança em Deus. Confiar que Deus está contigo. Deus é tão poderoso, é o mais poderoso que existe. Ele faz coisas impossíveis, sobrenaturais na sua vida nesse momento. Olha para o seu coração. Começa a pedir perdão a Deus nesse momento. Deus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por esses pensamentos negativos. Perdoa-me, Senhor, por reclamar, por murmurar. Perdoa-me, Senhor, por sentir esse desconforto. A outra pessoa me ensina, Senhor, a amar o outro. Amar como Deus ensinou a nós amarmos a outra pessoa. Ensina-me, Senhor, a ter essa sensibilidade de olhar e ver que quando uma pessoa vem em ataque, ela está machucada. E eu ter confiança em Ti, que Tu resolve, Senhor, todas as coisas. Que Tu resolve todas as coisas, basta confiar em Ti. Nesse momento, limpa o coração. Senhor, nesse momento, limpa o coração, ó Pai. Mostra o que precisa ser feito. Tanto o coração interno, aqui do nosso ser, Senhor, como da nossa casa, do ambiente em que vivemos. O que precisa ser limpo dentro do seu lar? O que precisa de uma liberação de perdão, mas o que precisa ser restaurado? O que está impedindo o ambiente fluir? O que está impedindo a energia fluir dentro do seu lar? Você vai receber agora de Deus um ânimo. Você vai receber agora de Deus uma energia e você vai começar a organizar a sua casa. Não somente o coração, mas a sua casa onde você habita, a sua casa onde você mora. No seu pensamento agora, tem todos os cômodos do seu lar. Os quartos, a cozinha, o banheiro, vem tudo, todos os cômodos. É bastante coisa, às vezes pode ser, mas Deus vai te mostrar e vai te dar a energia necessária para fazer a sua casa fluir na presença dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba a energia de Deus Pai Celestial na sua casa, na sua vida, a limpeza, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Rumo ao topo. Pode falar, Douglas. Rumo ao topo, contribuindo um pouco e agradecendo ao mesmo tempo. Sobre confiança, a gente nunca vai ter a coragem necessária para iniciar um projeto. Jesus teve medo. A coragem, ela vem no meio do caminho, ela não vem no início. Quando a gente constrói um projeto, tira ele, às vezes, do campo do pensamento, leva para o papel, do papel para o planejamento, planejamento para a ação, isso gera um tempo. Contratar uma secretária te dá um medo, contratar até uma faxineira, às vezes, te dá medo. Medo de conseguir pagar, ainda mais quando não é diária, né? Quando é mensal, quando é um CLT, quando é um PJ, que você tem um compromisso de honrar. Isso também dá medo. Dá medo, às vezes, de ser mãe, dá medo de casar, dá medo de, será que é a pessoa certa para mim? Será que ela é a pessoa certa? Quem é as solteiras, as noivas, quem está namorando, quem pretende casar? Esse dia para trás eu vi minha mãe flertando no Instagram, no trem. Disse, mãe, olha já, mãe, tá flertando. Dá medo, eu que sou filho, mas eu que sou filho eu não posso entrar. Se eu entro ali, eu atrapalho às vezes, né? Então deixa eu dar uma olhada lá, tô lá vigiando, olhando. Eu tomara que seja uma pessoa do bem, dá medo também. Mas o que eu quero te falar hoje é que o medo ele não pode te paralisar.
Se o medo te paralisa, o que acontece? Você trava. Às vezes você teve um relacionamento que não deu certo, aí você não quer se relacionar mais, uma empresa que o sócio te enganou e você não quer mais sociedade. E às vezes você fica pensando que todas as pessoas agora é igual aquele sócio, igual aquele relacionamento, e isso te trava e te bloqueia. Josué teve uma grande responsabilidade, que ele estava assumindo o papel de Moisés. Agora você pensa, você está chamando aqui agora Moisés, e Moisés agora, não, pronto, estou com 120 anos, estou cansado, vamos treinar outra pessoa. Quem que eu treino? Deus, você vai treinar Josué. Aí Josué, oi Moisés, você vai ficar no meu lugar. Eu vou, não. Não, não quero isso para mim, não. Não, 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 não sou pago para isso, eu sou pago. Não, 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 não quero. Não quero. Eu não quero. Eu estou com medo. Aí Deus fala: seja forte e corajoso. Porque a gente pega um trecho da conversa que aconteceu ali. Agora imagina o âmbito de meses, anos, são 40 anos de conversa, são 40 anos de deserto, são 40 anos de caminhada. Eu acredito que o Moisés ficava lá com o Josué, bora Josué. Não, eu não. Chama outro Josué. Ali, ó, tem o Calab, o Caleb, o Colob, a Colômbia, tem um monte de gente ali, chama eles. Eu porque eu não sei essas coisas que você sabe aí, ó. Então, para cada estação, precisamos de um perfil de liderança. Eu escrevi um TCC chamado A Liderança Servidora como Vantagem Competitiva. E não teve como, na faculdade, eu falar de um outro líder a não ser Jesus. E era trabalho de faculdade, correndo o risco de bombar 5 anos de marketing, 4 anos ali, ó, estudando. Eu tinha que entregar meu trabalho. Eu tinha que defender essa tese na mesa. E você acredita que foi publicado meu TCC? Fui aprovado, peguei meu diploma. Dá um medo, mas o medo, ele antecede a coragem, igual a humildade antecede a honra. Então, se você tem o medo, ele é legal. Eu não vou entrar numa BR porque Deus vai me proteger sem olhar para o lado. É legal, às vezes, você ter uma proteção, você ter um senso de proteção. O que não é legal é você não ligar um vídeo com medo de ser julgado, é você não lançar um projeto com medo de dar errado, porque se você não lança, já deu errado. Concorda, sim ou não? Se você não faz, já deu errado. Então eu prefiro fazer e ver o que vai dar do que não fazer. Eu subo o próximo degrau. Eu sempre quero ir para o próximo degrau. Quando eu sinto que eu estou confortável, eu pego, deixa eu arrumar um desafio para mim aqui, porque eu estou muito confortável já. Aí eu arrumo outro desafio para mim, para eu sair do conforto. Então sempre se desafie. O próximo degrau, ele não é mais fácil, mas exige uma força na sua musculatura para você subir ele. Agora eu te garanto, ou você está subindo, ou você está descendo. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. Não existe meio termo. Ou você está tendo sucesso, ou você está tendo fracasso. Se você não aprendeu com seus pecados, se você não aprendeu com o seu fracasso, me desculpa. Você vai sair desse mundo pior que os seus parentes, pior que todo mundo que chegou aqui. Se você não melhorar um pouquinho a cada dia, vencendo um vício a cada dia, você vai voltar pior. Eu vou te falar uma coisa assim que há muitos anos eu não fiz. E não, ó, e pelo amor de Deus, eu não quero que agora pegar o que eu estou fazendo para dar honra e glória para mim. Não é isso. Toda vez que eu faço o jejum, e há muito tempo eu não faço jejum de café, há muito tempo, com medo da minha cabeça doer, com medo de não dar conta, e há muito tempo eu não faço jejum de café. E o telecentro me pediu, faz jejum? Eu faço. O que você quer? Faz café. No café falou esse vontade de dar um kamehameha nela, uma Jake Dama. Eu fui até deitar. Eu larguei o que eu estava fazendo e fui deitar. Aí eu acordei hoje, aí ela vai tomar um café, eu falei, não, não vou tomar café não. Vai tomar café, eu falei, não, não vou tomar café não, estou de jejum. Aí eu pensei, eu vou fazer diferente. Eu vou meditar mais hoje. Eu vou aprender a depender de Deus e não de café. Porque se eu dependo de café, eu não estou dependendo de Deus. Eu vou fazer esse jejum. Eu vou fazer, mas vou ficar o dia inteiro sem comer nada. Vou ficar só sem café, não. Vou fazer mais. Vou ficar, não só sem café, mas vou ficar o dia inteiro sem comer nada.
Vou ficar só tomando água. Água, água, tomando água. Porque um dia eu fiz de sem água, sem café, um dia só. Para ver se eu ia casar com uma moça ou não. Aí não deu certo o casamento, no jejum deu certo. Então, pronto. Fiquei um dia inteiro sem tomar café e água. E comer nada. Não recomendo. Procure seu médico antes, tá? Não deu certo o relacionamento lá, mas o jejum deu certo. Ativei. Ah, professor, então você acredita que é uma permuta? Não acredito nisso, mas eu acredito que é igual um casamento. Você não precisa de levar sua esposa para jantar, você não precisa de pagar salão de cabeleireiro para ela, você não precisa de pagar salão, manicure, pedicure, você não precisa de fazer isso. Mas se você faz, homem do céu, se você faz, a coisa muda. Então, se você quer relacionamento com Deus, você tem que começar a fazer coisas que você nunca fez. Por exemplo, ler a Bíblia, coisas certas, tá? Ler a Bíblia, fazer um jejum, orar. Você vai fazer nas suas condições. Você vai fazer nas suas condições. O maior jejum que existe, eu nem sabia que a Elaine ia falar sobre Moisés. O maior jejum que existe é de Moisés, na Bíblia. O maior. Não tem outro maior. O homem quase que desfaleceu. Quase que ele morreu mesmo. É de Moisés. Se Jesus jejuava, agora pensa aqui, ó, você não é nem a quarta pessoa da Trindade, você está aí, comendo igual um leão. Agora imagina, leão não, um hipopótamo, né, que já aumentou. Presta atenção. Jesus jejuava, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos pegar outro? Moisés jejuava? Jejuava. Esther jejuava antes de tomar uma decisão importante? Jejuava. De repente, o que falta para você é colocar uma estratégia espiritual. Não se vence o diabo com uma arma, mas a arma espiritual é um jejum que eu conheço, tá? Oração, uma confissão, chega no líder da igreja, confessa seus pecados, abandone seus pecados, porque não é fácil quando a gente está aqui numa posição de liderança para entregar uma palavra. Você acha que a gente não tem uma vida pessoal? Tem, às vezes eu estou passando desafio, a Elaine está passando desafio. E é engraçado que, às vezes, a pessoa que ministra cura está doente, a pessoa que fala de casamento é divorciado, a pessoa que é o evangelista é gago. Aí você fala, mas está tudo distorcido, mas Deus usa os malucos para confundir os sábios. Quantas vezes eu ia pregar numa igreja aqui em Uberlândia, mas ele, eu falei assim, então não tinha outro, acredita? Eu estou igual o Josué, eu queria que chamasse a Colômbia, o Calab, o Colobe, mas não, vai chamar eu. Por quê? E vai chamando eu para fazer as coisas. E por que que chama? Porque Deus, ele capacita quem ele escolhe. Ele não escolhe quem está capacitado. Por isso que muitas pessoas que são extremamente inteligentes, o ministério nunca avança. E a pessoa fica culpando Deus. Mas não é. A pessoa não estava disponível com as pequenas coisas. Ela queria logo o palco. Ela queria logo um púlpito. E ela, no coração dela, ela sentia inveja quando a pessoa líder da casa ia lá ministrar, ela sentia aquela inveja, sabe? Aquela dor, aquela mágoa de não ser ela, que ela se achava estar preparada. Eu, por muitas vezes, eu fiz igual Davi. Ah, eu senti inveja. Nossa, eu senti, eu te falo que já. Mas eu tenho que matar esse sentimento. Se eu estou ali para servir, eu tenho que servir. E vou servir da melhor maneira que eu posso. Eu estou para servir, eu vou servir. Ponto. Agora, eu estou para trabalhar, eu vou trabalhar. Muitas coisas eu aprendi na minha vida, mas entre elas eu aprendi a vencer o medo. Vencer a ansiedade, excesso de futuro, a depressão, que é o excesso de passado. É engraçado que muitos homens na minha posição, devendo 15, 20, 30, eu estava devendo 1.200.000. Muitos homens na minha posição desistiram, porque quanto mais você trabalha, mais não, sabe, não faz sentido um homem trabalhar, porque não ia pagar a dívida, ainda me pagava a dívida. Então, o que adianta eu trabalhar se a dívida era impagável? Então, eu vou ensinar você algo. Se você está devendo, se você é homem ou mulher e está com medo dessa dívida, eu vou te ensinar algo. Deus é dono da prata e do ouro. Isso a gente já sabe. E o conhecimento vale mais que a prata e vale mais que o ouro. Isso também a gente já sabe, tem provérbios. Mas eu vou te falar, o que eu fiz? Eu pegava a minha última dívida, a mais baratinha, tipo R$ 32, R$ 33. E eu mirava ela naquela semana. Eu vou mirar só ela. Eu pegava a última dívida e pagava e comemorava que eu paguei. E depois eu fazia um exercício.
Um exercício que eu estava pagando todas as outras dívidas e eu ia quitando elas. Então, a maneira que eu encontrei foi pagar a última e eu pegava todas as dívidas, colocava numa planilha e enumerava qual que eu não poderia, aquelas que era prioridade. Exemplo, funcionar, prioridade, não tinha como. Imposto, prioridade, tinha que pagar. Banco não era prioridade. Desculpa, meus amigos, banco. Nossa, ficou devendo muito tempo, hein? Muitos anos. Nossa, eu não podia. No começo era meu bem, no final eu queria meus bens. Era assim que era o banco. Mas assim, negociamos. Mas uma coisa que eu te ensino, começa a pagar aos poucos, sabe? Vai devagarzinho. E agora anota o que eu vou te falar. Gaste o dinheiro que você ganha. Não gaste o dinheiro que você não ganhou ainda. O maior ensinamento é esse. Talvez para esse ano você não consegue cumprir. Mas quem sabe para o ano que vem. Mas eu vou repetir. Gaste o dinheiro que você ganhou. Ponto. E quer outro ensinamento? Talvez você aplique o ano que vem. Tudo que você ganhar, 10% espiritual, 10% investimento. Aprenda a viver com 70, aprenda a viver com 60, aprenda a viver com 50, aprenda a viver com 40% da sua renda. Ah, professor, não tem jeito. Tem. Eu moro num apartamento pequeno. Não é grande, não. O apartamento é pequeno. E tá bom. Tá muito bom. Eu gosto do apartamento. Ele fica mais apertadinha. A família fica mais apertadinha, sabe? E olha que eu tenho uma, duas, três casas. Eu tenho duas casas nesse momento vazias. Não tem ninguém morando nelas, tá? Vazia, que eu tô reformando. E grande. Você não tem ideia o tamanho que é a casa. Então, às vezes, você tem que dar um passo bem pequeno e constante do que um passo muito grande, sem planejamento, e coragem não é ausência de medo. Agora, quando você também avança, aí você tem que tomar cuidado. Avançar sem planejar, avançar sem Deus, é tolice. Se Deus falou, vai. Se Deus não falou, fica. Espera, calma. Tem algo extraordinário te esperando. E não troque o extraordinário de Deus por uma pressa, por uma aceleração ordinária que é a sua. Cuidado com a carne. Mata ela todos os dias. Professor, como que eu mato a carne? Eu te falei no começo aqui, jejum. Eu não sou pior nem melhor que ninguém, mas eu tenho que fazer para matar a minha carne. Se eu preciso de matar a carne, eu tenho que ir nela. Eu não tenho que ficar alimentando ela. Quando eu mato a carne, quando eu me enfraqueço na carne, eu me fortaleço no espírito. Lembra disso. Quando o espírito está forte, a carne está gritando. Quando a carne está sossegada e confortável, o espírito está gritando. É uma guerra entre corpo, alma e espírito, todos os dias. E tomara que o espírito vença. Porque quando você aceitou Jesus, lá em Romanos, capítulo 10, se eu não me engano, fala sobre aceitar Jesus. Aceitou Jesus? Aceitei. Então, seu espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Não quer dizer que você batizou, que você aceitou o espiritual, que você aceitou Jesus, que agora tudo está feito. Não, agora começa a guerra. Tava tudo aí, ó, caladinho. Agora a guerra vem. Mas é necessário esse desafio. Está na hora de você, ó, lutar contra as armas celestiais. Faz assim agora. Senhor Deus, me dê o capacete da salvação, revestindo os meus pensamentos. Me dê a couraça da justiça, para que eu tenha coragem para falar da sua palavra em ambientes até hostis, que não acreditam na sua palavra. O escudo da fé, para me proteger dos dardos inflamados do maligno. Vai, faz aí, você que está na cozinha da sua casa, você que está me escutando, pega agora e imagina você segurando a espada e fala assim, ó, a espada da salvação. A espada, que é a palavra de Deus, para que eu alimente os outros com fé, sabedoria e amor. Estufa o peito seu assim, ó, e pega as suas costas e gruda, como você está grudando as costas, e coloca as duas mãos na cintura e fala assim: agora me dê o cinto da verdade, o cinto da impecabilidade, o cinto do direcionamento, porque a palavra dita no tempo certo é como frutas de ouro. E agora no seu pé, você vai olhar para o seu pé, pode olhar, abre o olho, olha para o seu pé e fala assim, ó, e me deu os calçados do evangelho da paz, que aonde eu pisar, eu leve
a boa nova. Que você tenha um sábado poderoso em Cristo. Todo sábado, 7 horas, estamos aqui. Independente de religião, independente se você é aluno da Smart ou não, você vai ser muito bem recebido. Mas traz mais uma pessoa sábado que vem. Pode trazer. Está aqui, ó, reunido todo sábado. Eu quero agradecer agora as pessoas que compraram o ingresso da imersão, porque fizemos a festa junina. Foi um sucesso aqui em Uberlândia. Foi bonito demais, foi lindo. Eu, professor Douglas, eu não quero filmar, eu não quero tirar foto e mostrar no Instagram. Por quê? Porque eu não quero que a minha mão, nem a minha mão esquerda vai ficar sabendo o que eu estou fazendo. Nem a mão esquerda. Mas eu quero agradecer você, porque você fez parte. Eu acho que é honra falar que o que você está fazendo aqui dentro. Essa semente. Mas eu não vou falar isso em Instagram, eu não vou falar isso em... Não fiz stories, não filmei, não fiz live, não fiz. Mas teve orquestra, teve canjica, teve caldo, teve milho, teve um monte de coisa, e teve banderola, e teve arco, e teve coisa demais. Até pescaria teve. Teve até pescaria. Então, você fez parte disso, tá? Esse ingresso, essa semente que você paga, ela faz muito sentido. A Leni ganhou o Pix do concurso e ela pegou o Pix do concurso e comprou o ingresso e deu para uma pessoa. Então tá aí também, viu, Leni? É a semente que você plantou. Parabéns por isso. Eu paguei a camisa do Brasil. Chegou esse da camisa do Brasil ou não, do concurso? Chegou, não, deve estar entregue. Você viu que eu te mandei o comprovante aí, né? Vai acompanhando a entrega. Deve que está chegando a sua camisa do Brasil. E participe dos movimentos da Smart, porque você ajuda as pessoas. Você ajuda todo o movimento aqui dentro. Você está desbloqueando, destravando e semeando. E além da semeadura, ela é certa. Você semeia paz, você colhe amor. Você semeia espinho, você colhe medo. Você semeia ansiedade, você colhe depressão. Cuidado com o que você está plantando. Tudo você colhe. E aqui é o jardim mais poderoso que existe. Cuida dele. Afinal, nossa imersão chama O que eu vejo, eu crio. Vamos tirar nossa foto? 3, 2, a próxima é em agosto, hein? Já fique esperto aí. E vamos ao topo. Lindo dia para se viver. E vai na igreja amanhã, viu? Ora pelo professor. Ore pela minha família. Estou precisando de oração. Vamos ao topo.